Marco Aurélio é a capacidade de lidar com o medo e as incertezas. Marco Aurélio é amplamente conhecido como o imperador filósofo, o imperador que busca sabedoria. Desde muito pequeno, ele já se dedicava à filosofia muito antes de se tornar imperador. Teve vários instrutores filósofos e com alguns deles, permaneceu trocando correspondências por um longo período de sua vida. E depois que se torna imperador, também continua rodeado por alguns filósofos, alguns dos quais inclusive assumem cargos importantes no governo. Marco Aurélio se dedicava à corrente do estoicismo. E o estoicismo tem um aspecto muito notável, que é o comprometimento em desenvolver uma moral humana, adotar a moral como norma de vida e, em termos práticos, o que isso significa? O estoicismo quer nos ajudar a desenvolver a capacidade de distinguir aquilo que é mais eterno daquilo que é passageiro, aquilo que é bom, daquilo que se afasta do bem, o justo do injusto. E com essa distinção, poder fazer melhores escolhas, tomar melhores decisões e atuar na vida de uma forma mais serena e mais segura. O que a filosofia nos diz é que toda vez que alcançamos essa coerência entre os nossos princípios e as nossas ações, conseguindo transformar os nossos valores, essa nossa parte mais eterna em ação, nós ganhamos um grande poder ante as circunstâncias. Porque, ainda que tudo que está em volta se modifique, ainda que tudo desmorone, nós temos um eixo de sustentação interno que me garante ser eu mesmo em quaisquer circunstâncias. Bom, o campo de atuação da filosofia é a vida. No nosso caso, o nosso pequeno universo, a nossa família, os nossos amigos, o nosso trabalho, as pessoas que cruzam por nós, pelo trânsito, o caixa do supermercado. No caso de Marco Aurélio, o campo de atuação dele é Roma. Roma, com toda a sua extensão territorial, com a sua diversidade de línguas, de crenças. Porque naquela época Roma era a união de muitos povos com todas as tentativas de invasão, com todas as batalhas, a peste, os problemas advindos da peste e também as traições que ele sofreu. Então era um campo de atuação muito rico e muito propício para que Marco Aurélio exercitasse a sua moral. E foi com esse exercício da moral de sua moral que ele conseguiu força e poder para enfrentar essas dificuldades que Roma lhe trouxe naquela época. Bom, Marco Aurélio conseguiu lidar com tudo isso de forma muito serena, demonstrando um conhecimento profundo da vida, baseado na imortalidade da alma, na providência divina. E ele fazia consultas internas a si mesmo, buscando seus princípios e valores para poder encontrar respostas mais inteligentes para atuar na vida, para atuar nos problemas que Roma lhe apresentava. E essas reflexões estão hoje reunidas no livro que nós chamamos de Meditações de Marco Aurélio, que é uma obra que não tinha o objetivo de vir a ser publicada como um livro e era mais um diário em que ele anotava suas experiências, fazia suas sínteses, refletia sobre todos os aprendizados que inclusive foi escrito durante a guerra. Então, era um campo muito propício para refletir nos momentos de pausa. De dia ele guerreava e à noite ele refletia e escrevia. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Marco Aurélio, um pouquinho sobre a história do que foi o seu império e depois vamos buscar no livro Meditações de Marco Aurélio seus ensinamentos que nos permitam entender a vida da forma como ele entendia e perceber de onde vinha todo esse seu poder. Bom, Marco Aurélio nasceu em Roma, no ano de 121, depois de Cristo. Ele veio de família nobre, tanto por parte de pai como por parte de mãe. Seus avós ocuparam cargos importantes em Roma e foram cônsules por 2 ou 3 vezes. Ocuparam também o cargo de prefeito de Roma e isso demonstrava uma certa proximidade entre os familiares de Marco Aurélio e o então imperador, que era Trajano. E essa proximidade permanece depois no Império de Adriano. O que se conta é que Adriano frequentava a casa do avô de Marco Aurélio e, ao começar a observar atentamente aquela criança, começou a perceber nele qualidades de um grande rei, qualidades de um bom rei. Marco Aurélio era um menino persistentemente educado. Era um menino bom, tinha muita simplicidade. E a sua biografia conta que aos 12 anos ele se recusava a dormir em outro lugar que não fosse uma esteira de palha sobre o chão e que sua mãe, com muito custo, conseguiu convencê-lo a utilizar uma cama. Então isso já mostrava um traço marcante de Marco Aurélio, que era o de não valorizar muito os prazeres do mundo material e se dedicar mais aos prazeres da alma.
ele também tinha uma grande predisposição a aprender. No seu livro Meditações, o primeiro capítulo inteiro é um relato de várias virtudes as quais ele aprendeu e ele herdou de diversas pessoas que passaram por sua vida, dentre familiares, dentre filósofos, dentre companheiros de governo. Então ele reconhecia sempre o lado bom de todos aqueles que passavam pela sua vida, ainda que fossem aquelas pessoas mais difíceis de conviver, ele sempre reconhecia algo bom. E reconhecendo essa virtude no outro, ele conseguia trabalhar essa virtude em si mesmo. Então ele diz que do seu avô ele herdou o bom caráter e a serenidade de sua mãe, a religiosidade e a generosidade de Rústico, a necessidade de uma conduta correta. De Sexto, a benevolência e de Apolônio a ponderação para além das circunstâncias. E além de tudo isso, o seu avô também lhe proporcionou os melhores mestres. O que se diz é que ele, muito menino, ainda já tinha 17 instrutores. Dentre gramáticos, juristas retóricos e 8 instrutores de filosofia. Bom, então Adriano, percebendo toda essa natureza de Marco Aurélio, começa desde muito pequeno a designá-lo para funções importantes no governo. Então, sua biografia conta que aos 8 anos ele já foi designado para os serviços dos templos como se fossem serviços sacerdotais. Aos 15 anos, Marco Aurélio é designado prefeito temporário de Roma e aos 17 anos, Adriano começa a sentir. Quando Marco Aurélio tinha 17 anos, Adriano começa a sentir que a morte se aproximava. E começa a perceber que tem que deixar um sucessor que viesse a garantir a permanência da unidade de Roma, um sucessor que tivesse uma conduta moral, uma retidão moral, que fosse honesto. E então ele resolve adotar Antonino Pio, que tinha essas características. Naquela época, a adoção era uma forma de designar um sucessor. Então, adotando Antonino Pio, ele estava praticamente dizendo que Antonino iria sucedê-lo. Só que ele coloca uma condição. Ele coloca a condição de que Antonino, por sua vez, adotasse Marco Aurélio e adotasse Lúcio. E Lúcio era filho de um grande companheiro de Adriano, que já tinha falecido. E assim foi feito. Antonino adota Marco Aurélio e Lúcio. E Marco Aurélio, então, passa a morar no Palácio Real de Adriano. E o que se diz é que ele permanece com toda a sua simplicidade de sempre. Quando Adriano vem a morrer, Antonino agora assume o poder. E então Marco Aurélio passa a designar diversos cargos sucessivos e desempenha todos eles muito bem. Antonino era um homem de muitas qualidades, inclusive. Marco Aurélio também relata alguns aprendizados com Antonino no seu livro. E agora? Essa grande benignidade começa a soar como uma fragilidade. Os povos inimigos, as tribos germânicas, começam a entender essa benignidade como uma certa fragilidade, o que depois viria a se tornar uma invasão no governo de Marco Aurélio. Marco Aurélio, então ocupa vários cargos, desenvolve todos muito bem, se casa com Faustina, tem muitos filhos e quando Antonino morre, ele assume o poder e para honrar o desejo de Adriano, ele chama Lúcio para se tornar seu companheiro. Marco Aurélio, agora com todo o seu esforço moral, estava num cargo em que ele poderia ser ainda mais útil aos demais, ainda mais útil ao seu povo, e se torna então um grande servidor de Roma. Assume para si toda a responsabilidade pela decisão e administração de Roma e Lúcio fica com a responsabilidade por comandar o exército. Bom, a Roma, herdada de Antonino Pio, foi uma Roma em tempo de paz. Então era um momento muito propício a continuar as melhorias que já vinham sendo feitas anteriormente, conceder os mesmos benefícios. Então, ele trouxe melhorias e benefícios para diversos setores do governo, perdoou dívidas referentes a taxas e tributos em atraso, tentou banir das arenas o sangue e a morte. Ele não conseguiu, mas ele pelo menos conseguiu diminuir. E continuou a tratar todos com muita camaradagem. Era muito bem quisto pelo Senado e passou a ser aclamado em todas as províncias como o filósofo rei. O filósofo que agora estava no poder de Roma. Mas as tribos germânicas que já encaravam essa fragilidade de Antonino Pio, essa benignidade dele como uma fragilidade, começam a perceber esse amor pela filosofia de Marco Aurélio, também como uma fragilidade. E somado a isso, Roma vinha de um tempo de paz desde a época de Adriano,
que continuou em Antonino. E aí tudo isso é um terreno propício para que comecem a surgir rebeliões internas e invasões externas. Então irrompem rebeliões na Bretanha, invasão na Germânia e os partas declaram guerra a Roma. E é aqui que começa o grande desafio de Marco Aurélio. Ele envia hábeis generais para o norte para conter as invasões da Germânia e as rebeliões na Bretanha e para conter os partos. Ele envia Lúcio, que era o seu companheiro de governo. Mas Lúcio, no meio do caminho, se distrai com outros prazeres, com outras diversões. E então ele envia Vídio, que também era um hábil general. E com todos esses generais nessas frentes de batalha, ele consegue conter as rebeliões e consegue conter todas as invasões. E Roma sai vitoriosa então dessa etapa, mas não tão vitoriosa assim, porque seus soldados, ao retornarem da batalha, trazem consigo a peste, uma peste terrível que começa a se alastrar, primeiro nas fronteiras e depois começa a adentrar Roma. O que se diz é que em um ano morreram mais pessoas em decorrência da peste do que pela guerra. Em um mesmo dia morrem 2.000 pessoas e a peste começa a devastar diversos povoados. E o que se diz é que nesses povoados começa a surgir uma vegetação, não como se fosse nos tempos de origem. E Marco tenta minorar todo esse desastre. Mas sobre essa situação ele tem pouco domínio. E aí, logo depois da peste, vem a fome. O que acontece é que aquelas regiões que ficaram despovoadas, muitas delas eram produtoras de cereais. Então a produção fica comprometida. O transporte de cereais também fica desorganizado e o trigo que estava estocado, não conseguindo ser escoado, vem a se perder em uma das enchentes que ocorrem. E agora aquela alegria que existia em Roma no início do seu império começa a desaparecer. O povo entra em um grande pessimismo, começa a ficar desesperançoso. Falta a fé. E a situação era muito grave. Mas Marco Aurélio, com sua natureza de estoico, com muita habilidade, convoca todos os homens que haviam disponíveis na Itália policiais, gladiadores, bandidos, escravos. Manda que eles se dirijam àquelas regiões que estavam despovoadas em razão da guerra e em razão da peste. Vende tudo que havia de mais precioso nos templos, não nos palácios imperiais. E transforma tudo isso em armamento para fortalecer as regiões fronteiriças. Ele não queria trazer mais taxas. Ele queria poupar o seu povo de novas taxas e de novo sofrimento. E consegue então formar um exército com base no rigor da disciplina. E chama Lúcio para comandar com ele o seu exército. E consegue conter novamente toda essa invasão. Quando ele volta da guerra, Lúcio falece e Marco volta acometido de uma doença grave de estômago. E então ele passa um retiro. Passa um tempo em sua casa em que ele tenta recuperar a sua saúde. Consulta alguns médicos, adota um regime rigoroso alimentar em que consome apenas uma pequena quantidade de alimento em uma única refeição por dia. E se coloca novamente em disposição para o trabalho. Trabalha em casa e trabalha no campo. Aqueles que eram muito próximos dele ficam muito surpresos porque conheciam a gravidade da sua doença. E percebem que ali ele transformava uma resolução moral em força e capacidade para o trabalho. E o imperador, muito magro, com a saúde muito debilitada, agora se vê obrigado novamente a agir, porque começam novos ataques, e agora os ataques eram muito grandes. Eram ataques na Espanha, ataques na Grécia, onde chegaram a saquear o templo de Eleusis e ataque na Bélgica. E ele percebe que essa é uma daquelas lutas em que ou ele destrói o adversário ou ele vem a sucumbir. E nesse momento ele veste a sua armadura. Rapidamente ele se transforma em um competente e bem-sucedido general. Do lado de fora, uma armadura de guerreiro. Por dentro, um filósofo de dia perseguia os seus inimigos. Nos momentos de descanso, refletia sobre os aprendizados. Chefiava um exército em uma luta que viria a definir o destino de Roma. E ponderava sobre os problemas da moralidade humana, sobre a imortalidade da alma, sobre a providência divina. Então perseguia os inimigos.
Ganhou várias batalhas e quando estava perto de conquistar a Germânia e fazer da Germânia uma herdeira da língua latina e da cultura clássica, ele é avisado de que Avídio, aquele seu companheiro general, habilidoso general, enquanto Marco Aurélio estava fora de Roma, ele contém uma rebelião no Egito e assim se declara imperador de Roma. Ou seja, ele trai Marco Aurélio. Marco Aurélio, sabendo disso, ele prefere declarar paz naquele momento. Naquele momento de luta contra a Germânia, declara a paz e para voltar para Roma, para entender tudo o que estava acontecendo. Nesse meio tempo, um vídeo é assassinado e aí Marco Aurélio muda o caminho. Agora ele vai para Atenas e vai para Alexandria se aprofundar nos seus estudos de filosofia. E então ele frequenta as maiores escolas doutrinárias, a platônica, a aristotélica, a epicurista e a estoica. E depois de quase 7 anos fora de Roma, quando ele retorna, ele é recebido como salvador do império. E de fato foi um salvador, porque ele conseguiu garantir a unidade de Roma, impedindo a invasão dos bárbaros. E nesse momento a peste já havia passado e os homens voltavam novamente a se sentir felizes. Enquanto as batalhas aconteciam nas fronteiras. Em Roma, o comércio prosperava. O dinheiro abundava. Havia uma diversidade de língua, de crenças, de povos, mas uma unidade de economia, uma unidade de lei. A troca mercantil alcançava, nesse momento, níveis inéditos. E ele, que já era reconhecido como um grande homem, agora passa a ser reconhecido em todo o mundo como um grande soldado, um grande sábio e também um grande santo. Mas Marco Aurélio, ainda que estivesse sendo aclamado em todo o mundo, ele não se iludia. Ele sentia que aquele problema na Germânia ainda não estava resolvido. Então ele resolve voltar àquelas fronteiras e arma o que seria a sua terceira guerra nas fronteiras. E dessa vez leva Cômodo seu filho junto consigo. Então, depois de diversas batalhas, ele está muito perto de anexar aqueles territórios bárbaros a Roma, conter aquelas invasões que já aconteciam há tanto tempo. E aí novamente a doença lhe assomete e dessa vez ele percebe que o fim da sua vida se aproximava. Então ele chama Cômodo e instrui Cômodo a dar continuidade àquela política de anexação dos territórios. Depois disso, chama o seu exército e apresenta Cômodo como seu sucessor. Mas Cômodo não tinha a mesma natureza que o pai. Ele gostava dos prazeres e dos deleites, da riqueza e do poder, e não estava tão disposto assim a enfrentar as dificuldades que a guerra trazia. Então ele prefere celebrar um acordo de paz do que dar continuidade à política de seu pai. Marco Aurélio morre. Seu corpo é transportado de novo para Roma e quando chega lá, Marco Aurélio já era adorado como um deus que viveu um pequeno tempo sobre a terra. Então esses foram os grandes desafios que Marco Aurélio enfrentou no seu império? E de onde veio toda essa capacidade de lidar com essas circunstâncias? Marco Aurélio não abria mão dele mesmo. Tinha uma profunda compreensão da vida, um profundo comprometimento com a moral. É o que a gente observa no seu livro Meditações. Então, agora nós vamos ver algumas ideias que vão nos permitir tentar entender como que Marco Aurélio compreendia a vida, de onde vinha todo esse poder sobre as circunstâncias. Então, a primeira ideia que eu gostaria de trazer é que Marco Aurélio reconhecia a existência de uma ordem universal, como se todos os acontecimentos, todas as coisas, estivessem milimetricamente submetidas a uma ordem universal que ele chamava de providência. Até aqueles fatos que nós chamamos de sorte ou acaso estão submetidos a essa ordem superior. Até a trama que relaciona todos esses acontecimentos, o entrelaçamento entre todas as coisas e todas as situações, também são totalmente coordenadas por uma ordem divina. Tudo flui dessa ordem. Todas as coisas, inclusive nós, seres humanos. Se estamos submetidos a essa ordem universal, somos então parte dessa ordem. Somos parte do universo. E diante disso, Marco Aurélio nos diz que é muito importante a gente reconhecer a natureza do universo e a natureza do ser humano e compreender de que forma essas duas naturezas se relacionam. Então, imaginem o universo como um grande organismo, um corpo. E nós, seres humanos, seríamos células desse organismo,
cada uma com o seu papel, cada uma fazendo parte de um órgão do corpo e representando o seu papel. Quando a célula representa bem o seu papel, ela se liga ao todo. Ela colabora com o funcionamento do órgão e colabora com todo o corpo e, por sua vez, recebe todo o benefício que o corpo produz. Agora, se a célula começa a querer fazer o papel da célula vizinha ou então da célula do órgão vizinho, aí ela começa a ficar a parte desse todo e passa a ficar desconexa do universo. No nosso caso, seres humanos dentro do universo, qual seria o nosso papel? Marco Aurélio se pergunta isso em seu livro Meditações e ele pergunta dessa forma: qual é a tua arte? E ele mesmo responde: a arte de ser bom é fazer tudo aquilo que nos cabe da melhor forma, com o nosso coração, com bondade. Todas as circunstâncias que a vida nos coloca, todas as tarefas que estão sob a nossa responsabilidade. Fazer tudo com esmero, com dedicação, com bondade. Esse seria o nosso papel. E se eu faço dessa forma, coloco o meu melhor em tudo. Assim eu me ligo ao todo. Então, imaginem uma orquestra em que cada um tem o seu instrumento para tocar naquele exato momento que lhe cabe. Se o músico toca um instrumento naquele exato momento que lhe compete, ele participa da música, ele se liga ao todo. Agora, se ele se distrai ou então se ele não aceita exatamente aquele momento e deixa de tocar, ele deixa de participar da música, deixa de participar da vida. A música foi feita porque normalmente há várias pessoas tocando o mesmo instrumento. Então a música não fica comprometida. Mas ele deixou de participar. É o que Marco Aurélio nos diz, é que não existe nada nem ninguém que possa nos impedir de cumprir o nosso papel, lembrando que o nosso papel é sermos bons. Então não tem nada que nos impeça de fazer isso a não ser nós mesmos. Então, quando a vida nos coloca uma situação e a gente aceita, estamos sendo nós mesmos e estamos nos ligando ao todo. Agora, se rejeitamos a situação que a vida nos coloca, se ficamos descontentes, insatisfeitos, incomodados, Marco Aurélio vai nos dizer que estamos nos distanciando da ordem. Estamos nos distanciando da vida. É como se estivéssemos causando uma ruptura na ordem universal, uma ruptura proporcional ao nosso tamanho. Somos muito pequenos diante do universo. Então, esse pacto que produzimos no universo é imperceptível. É quase nada. Agora, essa ruptura causa um grande impacto na nossa própria vida, porque nos afastamos da lei e perdemos então toda a força divina da natureza divina da vida. Imaginem vocês um peixe que nada na correnteza de um rio. Se ele nada a favor da correnteza, se ele segue o fluxo do rio, ele tem consigo todo o poder do rio. E provavelmente ele vai se deslocar com maior rapidez, com maior segurança. Agora, se ele resolve nadar contra a correnteza, ele vai ter que fazer um grande esforço. Muitas vezes vai nadar, não vai sair do lugar, vai se sentir frustrado, vai ficar com medo, vai se sentir sozinho. Então assim acontece na nossa vida. Se seguimos o fluxo da vida, nós recebemos toda a força da natureza que também segue a mesma direção. Quando nos afastamos, perdemos força. Então, aceitar as experiências que a vida nos traz é entrar nesse fluxo da vida. Só que nem sempre nós identificamos o que é esse fluxo. Nem sempre nós conseguimos identificar o nosso papel na natureza. Vocês já viram que alguns rios, em determinados trechos, eles é a correnteza? Ela começa a ficar ela não está mais visível na superfície. Ela consegue ficar na profundidade de forma que você olha por cima. Você não consegue identificar para onde está indo o rio. Você não sabe se ele está indo para a direita ou se ele está indo para a esquerda, porque a correnteza está lá embaixo. Há algumas situações em que a gente faz isso na nossa vida. A gente não se aprofunda na vida, a gente fica na superficialidade. Então, a gente não consegue enxergar o que a vida está nos pedindo. Temos os nossos desejos, temos os nossos anseios e às vezes não aceitamos muito bem o que a vida nos traz. É nesses momentos que não sabemos muito bem o que fazer. Não sabemos distinguir o nosso dever daquilo que a gente gostaria que fosse.
Marco Aurélio nos diz que deveríamos fazer como os médicos, que têm sempre às mãos instrumentos variados e bisturis para os momentos de emergência. E ele vai dizer que os nossos instrumentos, os nossos bisturis, são os princípios. Os princípios são as ferramentas que vão nos guiar, que vão nos ajudar a identificar o nosso dever e que vão unir o homem à ordem universal e, consequentemente, ao divino. Então, se eu consulto os meus princípios, a minha parte que é mais elevada, se eu consulto em mim o que é a bondade, eu tenho a chance de identificar fora o meu dever, que é agir de acordo com a bondade. Uma outra ideia que Marco Aurélio nos traz e que é muito recorrente no seu livro Meditações é a ideia da imortalidade da alma. Então ele fala que as coisas básicas que estão ao nosso alcance, que estão à nossa volta, duram muito pouco, elas são precárias, são provisórias, são passageiras. É só observarmos à nossa volta quem nunca perdeu um ente querido, quem nunca teve um problema de saúde. Ele fala que até os médicos que tratam grande o sistema idade estão sujeitos à morte, até os filósofos que refletem sobre a imortalidade da aula também estão sujeitos à morte física. Quantas cidades já não morreram? Então é algo muito previsível, é fácil de identificar na vida. Tonha fala assim como o figo que cai na terra está sujeito à decomposição, os nossos corpos físicos já estão fadados à morte. A morte é algo tão natural como o nascimento. Então, dois grandes mistérios da vida, tanto a morte como o nascimento. No nascimento, alguns elementos se combinam e dão origem à vida física, e aí eu disse que na morte o que ocorre é dissolução desses elementos. Então, um dia você tem uma gota de sangue, ou outro dia você tem um punhado de cinza, e essas cinzas são importantes para que esses elementos depois possam novamente se combinar para dar origem a uma nova vida. Então tudo isso faz parte da natureza. E agora, para lindo esse corpo físico, há algo que é imortal, há algo que toca o divino, que cor divino, que é a nossa alma. Então, ainda que os nossos corpos morram, a nossa alma permanece. Nem antes disso, que Marco Aurélio diz é que ele não tem nada a temer, pois ainda que todos os mais caiam sobre a sua cabeça, ele tem a segurança de que a sua alma permanece e ele não. Então, diante disso, ele não tem minha morte, ele fixa sua consciência na sua parte que é eterna. Que ocorre que nós não conseguimos identificar muito bem a nossa parte eterna e passageira. A gente não tem tanta afinidade assim com a nossa aula, e aí a gente já começa a se apegar às coisas que são mais passageiras. Então a gente se apega ao nosso emprego atual, a gente se apega aos nossos entes queridos, à nossa posição social. Só que lá dentro da gente a gente intui que isso é passageiro, que a gente pode perder, e daí surgiu um grande temor, surge o medo da perda. E quando a gente perde o emprego, um ente querido, a gente acaba se perdendo junto, porque eles representavam a nossa base, o nosso sustento. E se essa base desmorona, a gente desmorona junto. Então desenvolver essa afinidade com a nossa alma, com essa nossa parte mortal, é estabelecer uma base fixa, uma base forte que nos sustente-se com circunstâncias bom. Então, sabendo também diferenciar o eterno e o passageiro, que é todo o esforço que Marco Aurélio faz a todo momento. Ele não disse que não deveríamos nos preocupar tanto com o tempo que passamos no invólucro do nosso corpo físico. Deveríamos estar preparados para partir, para deixar esse corpo a qualquer momento, assim como fazemos com qualquer outra atividade do nosso dia a dia, assim como dormirmos, como acordamos, como nos alimentamos. Aí também não é importante reconhecermos que temos um tempo limitado de vida que marcar. Ele vai nos dizer, se reconhecemos isso, temos que aprender a controlar os nossos desequilíbrios, aprender a desenvolver uma tranquilidade perante a vida, porque senão o medo e o temor nos paralisam. E se ficamos paralisados, o tempo escorra pelos nossos dedos sem que nos seja útil. Então nós não conseguimos cumprir aquilo que viemos fazer, termos bons em qualquer tarefa que nos cabe, em tudo que aquilo que a vida nos coloca. E aqui mesmo, em uma passagem que é muito bonita, ele fala para si mesmo já porque que ele já perdeu muitas oportunidades, que agora é hora de agir, que não dá mais para perder tempo. Então age agora, não perca mais essa oportunidade da vida. Uma terceira ideia, então nós já vimos a ideia da ordem universal, a ideia da imortalidade da alma e da mortalidade do corpo físico. E uma terceira ideia que eu gostaria de trazer é a previsibilidade dos acontecimentos, é a possibilidade de nos prepararmos diante dessa preta sensibilidade. Então evangelizar que as coisas que acontecem aos homens, elas são muito naturais pela atenção, nenhuma novidade na nossa vida e não são castigos de Deus. O que a gente observar nossa volta, o que acontece conosco, acontece com qualquer um. Então ele disse que tão esperado como uma rosa floresça na primavera ou outono, ou o fruto se forme no outono. Ele disse que são normais a doença, a morte, a